Bom dia, pessoal, tudo bem? Ontem teve um encontro histórico de Jair Bolsonaro com Benjamin Netanyahu. Primeira vez que um primeiro-ministro de Israel visita o Brasil, né? Já estava na hora, né? E na melhor hora de todas. E o mais legal é você ver dois ex-militares ali, né? Ou militares reformados ali, trabalhando, né, para o bem ali do Brasil, né? A gente sabendo que Bolsonaro foi a Israel algum tempo atrás e falou que é impressionante você ver o que Israel não tem e o que Israel é, e eu depois olhar para o Brasil e ver o que o Brasil tem e o que o Brasil não é. Eu gosto muito de assistir um programa da Globosat que é O Mundo Visto de Cima. E você vê, cara, chega a dar nojo do Brasil, sabia? Você vê a Europa, os Estados Unidos, é um negócio tão organizado, uma coisa tão bonita, tão planejada, as ruas todas certinhas e tal. Então, tá na hora do Brasil viver o que está escrito na nossa bandeira, ordem e progresso. Tá na hora de a gente colocar ordem nessa casa. E eu creio que com as alianças que Bolsonaro tem feito com Israel, com os Estados Unidos e com países que pregam o progressismo verdadeiro, não esse falso progressismo esquerdista destruidor que é pregado pela esquerda, com essas alianças eu creio que a gente vai trilhar o caminho das potências mundiais, apesar de toda a afronta aí que Jair Bolsonaro está sofrendo e vai continuar sofrendo. Escreva o que eu estou falando, eu não preciso nem fazer aqui previsões nenhumas, como eu fiz anteriormente a previsão do atentado que Bolsonaro sofreu. Vocês que acompanham meu canal sabem que eu fui o único que falei sobre isso, falando nos vídeos o que Bolsonaro precisa fazer para ser eleito volume 1 e o que Bolsonaro precisa fazer para ser eleito volume 2, além de um terceiro vídeo que eu fiz sobre isso na semana do atentado, né? Agora, vocês sabem que houve um atentado à bomba, uma bomba que não explodiu numa igreja lá em Brasília. No dia do Natal, a polícia conseguiu desmantelar a bomba, mas o grupo, se eu não me engano, o nome do grupo terrorista é Maldição Ancestral. Puxa vida, Maldição Ancestral, hein? E eles estão falando que eles vão fazer um atentado terrorista contra Bolsonaro também. Vamos ver, já volto nesse assunto. Agora eu queria falar com vocês o que está por trás desse encontro de Bolsonaro com Benjamin Netanyahu. No caso de Benjamin Netanyahu, a gente não pode esquecer que ele está sofrendo uma crise terrível lá em Israel e ele está buscando apoio para ele se manter no poder. A crise foi tão grande que foram até antecipadas as eleições de Israel e ele tomou uma medida drástica de sair de Israel no meio das eleições. Por quê? Porque ele está buscando essa ajuda, ele está buscando esse apoio, ele está precisando desse apoio. Até aí tudo bem, tranquilo, eu gosto muito do Benjamin Netanyahu. Sei que a esquerdinha caviar lá pró-Palestina fica tentando sabotar o governo dele. Ele tem uns escândalos lá, mas vamos ver se isso é real ou é assassinato de reputação. Mas, curiosamente também, nessa semana que Benjamin Netanyahu visita o Brasil pela primeira vez, é a primeira vez que o primeiro-ministro de Israel vem ao Brasil, morreu também o escritor israelense Amos Oz, que era um judeu extremamente crítico a Israel, defendia a Palestina, fazia comentários assim, na minha opinião, completamente insanos, insensatos, abordando a questão Israel-Palestina de uma forma completamente esquerdista, enviesada e ideológica para o lado do socialismo. Então, foi curiosa esse falecimento por câncer do Amos Oz, na mesma semana que Benjamin Netanyahu está visitando o Brasil. Benjamin Netanyahu é herói de guerra lá, o cara participou de operações muito históricas do Estado de Israel, uma libertação de judeus sequestrados, ele estava lá participando. E galera, o que está por trás então? No caso de Israel, Benjamin Netanyahu está buscando apoio para administrar essa crise terrível que ele está vivendo em Israel e que, como eu falei, antecipar as eleições. E aí ele está tão empenhado em melhorar a sua posição lá em Israel e garantir um apoio internacional que ele saiu do país para fazer visitas no meio das eleições. Então isso mostra como ele está precisando desse apoio. No caso de Jair Bolsonaro, o que está por trás dessa aliança? Bolsonaro fala muito sobre a questão da irrigação, de dessalinização das águas e tal.
Mas eu creio que o que o Bolsonaro está buscando mesmo de verdade é aparato militar, é aparato de guerra. Porque, assim como vocês sabem, né, Israel é uma nação pequenininha, a única nação judaica do mundo, no meio de várias nações islâmicas que desejam não a saída dos judeus ali, desejam o extermínio total de todos os judeus do planeta Terra, né? Eles falam isso. Inclusive, um dos grupos que, além do Hezbollah, né, tem o Hamas também. Hamas significa violência tanto em árabe quanto em hebraico, né? Então, um grupo que governa a Palestina, que é a Cisjordânia e a faixa de Gaza, o nome do grupo é Violência e eles dizem que nós amamos a morte tanto quanto os judeus amam a vida. Então é uma coisa grotesca, né? Você lidar com pessoas assim. Só que aqui no Brasil não é muito diferente. Além desse grupinho terrorista aí, Maldição Ancestral, a gente já vê os grupos terroristas do crime organizado aqui no Brasil. A gente tem todos esses grupos de crime organizado, PCC, PC e por aí vai. E além disso, nós temos todo o sistema de corrupção, nós temos agora tem paramilitares nigerianos trabalhando junto com o crime organizado, tem paramilitares iranianos, tem as Farc, tem os terroristas do Hezbollah já atuando no Brasil. Então, esse apoio de Israel, que sabe lidar com esse tipo de terrorismo, é fundamental agora pra gente. Você que acompanha o meu canal e os noticiários, você sabe que o governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, junto com o Eduardo Bolsonaro, estão indo a Israel comprar drones e também comprar sistemas de reconhecimento facial. Você não pode esquecer que Israel é protagonista em ciência de ponta no mundo já há muitos anos, tá? A gente hoje só tem o WhatsApp porque os israelenses criaram um sistema de conversas online chamado ICQ, que em inglês a sigla é ICQ, ICQ, né? Que significa, é o trocadilho com uma palavra I seek you, né? Eu busco você. Eu não sei se você é da minha época, né? Mas o ICQ a galera ficava o dia inteiro ali no computador conversando no ICQ. O ICQ, o ICQ, ele é o primórdio do que existe hoje como o WhatsApp, né? E a gente não pode esquecer também que, por exemplo, o Waze, que ele faz um sistema chamado crowdsourcing, né? Ele em vez de ele ficar pedindo para as pessoas colaborarem, não, ele usa os dados que as pessoas já estão transferindo ali no trânsito, e ele usa todos esses dados coletivos que já estão disponíveis ali gratuitamente para poder fazer as suas rotas ali. Então, quem que criou o Waze também é empresa israelense. E aí, é claro que, além de te ajudar a você se deslocar no meio de uma cidade, também está monitorando onde você e todos os outros estão, né? Então, é um sistema de monitoramento muito perfeito ali, porque ele trabalha com o sistema de crowdsourcing, ou seja, você colabora, o coletivo colabora voluntariamente, né? E então, para vocês entenderem, né? Lógico que esse ICQ, o WhatsApp e o Waze oferecem benefícios para todos nós, mas são instrumentos de espionagem extremamente eficientes, né? Então, Israel está oferecendo ao Brasil essas duas tecnologias, tecnologia de reconhecimento facial, para usar no Rio de Janeiro ali, o Wilson Witzel está correndo atrás, e também, além disso, o Flávio Bolsonaro, né, que é o senador eleito pelo Rio de Janeiro, junto com o Wilson Witzel, eles querem usar esses drones, mas não são drones para ficar filmando, são drones que emitem tiros e bombas, são drones que atiram e que lançam bombas, tá? Por que isso? Porque você sabe que o Wilson Witzel já disse que no Rio de Janeiro, marginal com fuzil vai ser abatido porque oferece perigo à sociedade. Como é que vocês acham que eles vão abater esses marginais? Não é só com o sniper lá do BOP, não. É abater os marginais com esses drones. Então, o que está por trás dessa conversa de Benjamin Netanyahu com o Bolsonaro? Benjamin Netanyahu está buscando apoio para a grave crise que ele está vivendo em Israel, que, como eu falei aí, a crise antecipou as eleições, e ele saiu para fazer essas visitas no meio das eleições, mostrando a sua necessidade, né, a sua urgência em conseguir esse tipo de apoio. Do lado de Bolsonaro, eu creio que Bolsonaro, sabendo que vai ter que enfrentar o crime organizado aqui,
está buscando em Israel conhecimento para lidar com esse tipo de marginalidade que Israel já está acostumado há muitos anos a lidar com todos os países ali em volta deles, não só usando a sua alta tecnologia militar, mas usando também todo o seu sistema de espionagem de inteligência, como seus organismos de inteligência, como o Mossad e o Shin Bet, né? Vocês conhecem foto do Carlos Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro em Israel com camisa do Mossad, né? Que é o Serviço Secreto de Israel. E nessa postagem do Twitter ele colocou assim: enquanto no Brasil as forças militares são desprezadas, em Israel é até camisa vendida para turista, né? O Mossad, né? O Serviço Secreto de Inteligência de Israel. Mas é exatamente isso. Eu creio e tenho esperança que no governo Bolsonaro a gente vai voltar a respeitar nossas forças armadas, as forças policiais, entendendo que apesar de todo o problema que existe no meio das polícias, é o único freio ao crime organizado. Então, pessoal, isso é o que está por trás aí desse encontro de Bolsonaro com Benjamin Netanyahu. Eu fiquei muito feliz, né, porque Benjamin Netanyahu também muito sabiamente usou uma frase curiosa. Ele falou que se Israel é a terra prometida, o Brasil é a terra das promessas. E é isso mesmo. Se tem um país no mundo que tem potencial pleno para se tornar um país de ponta no mundo, se tornar uma potência global, é o Brasil. Porque a gente tem um povo que, apesar de toda deficiência, não só na educação, mas também deficiência de alimentos, porque o professor Piero Luigi Piazzi, falecido infelizmente, ele explicava muito bem que se uma criança pequena, do 0 até 1 ano de idade, não se alimenta bem, ela fica com uma deficiência cognitiva de aprendizagem definitiva, uma deficiência de aprender que ela não consegue superar, porque o cérebro não atinge o momento de formação que ele precisava por deficiência de nutrientes. Então, apesar da deficiência da educação e até de nutrientes, todos vocês sabem que nós temos muitos gênios no Brasil, talvez fruto da miscigenação que aqui exista, né? Então, galera, esse é o que está um pouquinho por trás ali do encontro de Benjamin Netanyahu com o Jair Bolsonaro. E eu estou com grandes expectativas aqui para a posse, né, de Bolsonaro dia 1º, mas você sabe que o Brasil já está com o maior sistema de segurança que já houve em qualquer posse presidencial. Eles estão com sistemas de derrubada de aviões, derrubar aviões até 7 km de distância. Eles estão com sistema antimíssil também. Eles fecharam o espaço aéreo em cima da região ali onde vai acontecer a posse em Brasília. Num raio de 7 km o espaço aéreo está fechado. E ontem também, na sexta-feira, o Michel Temer emitiu um decreto autorizando a Força Aérea Brasileira a derrubar qualquer avião que invada o espaço aéreo. Então, pessoal, eu não tenho certeza aqui, mas eu tenho a suspeita e o receio de que possa haver alguma tentativa de atentado contra Jair Bolsonaro no dia da posse, no dia 1º, não pelo grupo Maldição Ancestral, mas pelo grupo que já o próprio Mossad, Serviço Secreto de Israel, alertou. Mossad, para quem acompanha meu canal sabe que o Serviço Secreto de Israel alertou tanto o Maurício Macri lá na Argentina quanto o Jair Bolsonaro, dizendo que o Hezbollah está atuando no Brasil e na Argentina e quer matar os dois. Então hoje a gente já sabe que o crime organizado quer matar Bolsonaro, o Hezbollah, os terroristas, paramilitares iranianos, paramilitares nigerianos, as Farc e todos os marginais armados no Brasil que estão em pânico com a posse de Bolsonaro, que eles sabem que a mamata vai acabar. Então, pessoal, é um dia para a gente ficar muito atento, dia 1º de janeiro. E aí, eu até pensei em fazer um outro vídeo que Bolsonaro precisa fazer para tomar posse, né? Mas é muita coisa aqui pra gente pensar, é muita coisa pra gente dialogar. E eu digo pra vocês, galera, eu tinha que ter falado isso no início, que é mais legal, mas vou falar no final. Eu tô deixando em todos os vídeos uma lista dos meus livros favoritos aqui embaixo. Tem livro do professor Olavo, tem vários autores ali, o Roger Scruton, tem o Lobachevsky lá, com o livro lá sobre poneurologia, que é o mal na política. Tem vários livros aqui embaixo, dá uma olhada nessa lista. E se você adquirir o livro usando esse link que está aqui embaixo, você ajuda muito o canal, tá? E aí, em todos os vídeos eu estou indicando o livro do dia. O livro do dia é aquele que tem a ver com o vídeo.
O livro do dia que tem a ver com o vídeo hoje é O Filho do Hamas, tá? Conta a história de um cara que era de uma família importante palestina, que ele atuou como agente duplo, trabalhando para a CIA e trabalhando para os terroristas também, espionando os terroristas para a CIA. É um livro importantíssimo, parece que é ficção, mas não é ficção, é um relato real de um cara que viveu nos bastidores desse mundo aí da espionagem, da inteligência, do terrorismo e dessa luta também de Israel contra a Palestina. Vale muito a pena dar uma olhada, vou deixar o link aqui embaixo. Se você adquirir usando esse link aqui, você ajuda muito o canal, tá bom? Então aqui, pessoal, desejo um ótimo final de semana para vocês e acompanhem o canal, que a gente continua firme e forte aqui acompanhando a posse de Jair Bolsonaro e crendo que o aparato de segurança vai impedir que qualquer atentado seja feito contra a sua vida, tá bom? Fiquem atentos porque eu estou colocando muitas postagens também aqui na comunidade, alguns stories, então vou soltando notícias direto aqui para vocês, tudo que eu identificar de mais interessante, mais curioso, eu solto aqui para vocês, tá? Vamos dar uma olhada aí, mandar um abração aí pro Jair Bolsonaro, para toda a família. Eu sei que o vídeo chega até a eles lá e dizer para eles que nós estamos super empolgados com essa nova fase da história do Brasil, que eu tenho chamado aqui no meu canal de Era Bolsonaro. A Era Bolsonaro vai começar e vai começar com força total, porque Israel e Estados Unidos estão nos ajudando para que nem a Rússia e nem qualquer outro país socialista tente atrapalhar essa festa, apesar da presença lá de Evo Morales, como você sabe. Em outro vídeo a gente conversa sobre a presença de Evo Morales na posse de Jair Bolsonaro, tá bom? Forte abraço, galera. Até amanhã. Examine todas as coisas e retenha que é bom. Clica no like, clica no sininho das notificações. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E nos ajude a divulgar as informações.